Olá, eu sou o João Vitor Xavier e este é o CNN Esportes SA. Toda semana um convidado especial para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje o convidado é Fábio Wolff, diretor e sócio da Wolff Esportes e Marketing. E o tema é, claro, marketing esportivo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela visita. João, prazer participar do programa, estou à disposição. Vamos conhecer um pouquinho mais da Wolff Sport Marketing e também desse mundo que movimenta milhões no esporte. Não é só futebol. Você já deve ter escutado essa frase tradicional usada para mostrar como o esporte muitas vezes extrapola as 4 linhas. E ela não se aplica só à paixão dos torcedores, mas também ao universo dos negócios. Para o marketing, o futebol realmente vai além dos 90 minutos de jogo. Camisas, ações, grandes jogadores. São muitas as possibilidades para as marcas explorarem dentro do esporte mais popular do Brasil e do mundo. Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e Marketing, sabe muito bem disso. A agência já movimentou mais de 800 milhões de reais em acordos comerciais com patrocínios para os mais diversos clubes brasileiros. O especialista em marketing é o convidado do CNN Esportes SA e vai contar como os clubes podem aumentar ainda mais as receitas e mergulhar de vez no mundo do marketing esportivo. Ô Fábio, o futebol brasileiro aprendeu a fazer marketing esportivo? Seja bem-vindo. O futebol brasileiro, bom, antes de mais nada, muito obrigado. O futebol brasileiro ele está aprendendo a fazer marketing esportivo. Então, nós podemos dizer que existe uma evolução, mas essa evolução ela é lenta e gradual. Então, hoje nós não temos ainda um mercado que é 100% profissional e que acompanha, por exemplo, o maior benchmark do mundo, que é o mercado americano. Nós estamos distantes, né? Mas o mercado sim vem crescendo, novos profissionais têm se formado e a tendência é que a gente caminhe para um mercado mais profissional. Você começou falando da meca do marketing esportivo, que é o mercado americano. Tivemos há poucos dias aqui no Brasil um jogo da NFL, que é a Liga Norte-Americana de Futebol, do que eles chamam de futebol, né? E por lá eles chamam o nosso futebol de soccer. Mas o que mais me impressiona é que depois de um jogo desse, todo mundo sai encantado dizendo, poxa, como os caras sabem fazer bem feito. Por que a gente não consegue fazer tão bem feito como eles? Porque o mercado americano é um mercado muito evoluído, 100% profissional e é um mercado que está antenado com as novidades tecnológicas. Então, se você, por exemplo, vai num jogo de basquete, você está sentado assistindo o jogo, consegue fazer um pedido, o pedido vem na tua cadeira. Você é impactado por diversas ativações de marcas antes, durante e depois do jogo. Então, é um mercado que é tratado como um business, né? Então, aqui hoje, o Brasil não tem essa realidade. Nós temos ainda muitas instituições que são instituições sem fins lucrativos, em que, eventualmente, o dirigente fala, eu fico o dia voluntariamente no clube, mas eu não sou contratado, eu não sou um executivo, eu não sou um profissional. Esse modelo não combina com uma indústria evoluída, com uma indústria que gera negócios. E o esporte ele tem que ser uma indústria como outras que nós temos aqui no mercado, para gerar negócio, para gerar receita, para gerar lucro. Então o que você está dizendo é que um negócio que é profissional, que é negócio, no Brasil ainda é amador? Ele é semi-profissional. Ele caminha para algo mais profissional, mas seria uma heresia da minha parte dizer que nós temos um modelo ideal aqui. O Fábio, a sua agência já negociou mais de 800 milhões de reais em cotas de patrocínio para o futebol brasileiro. Qual que é o tamanho desse mercado e o quanto a gente ainda pode crescer nisso? O mercado brasileiro ele é grande, mas ele poderia ser maior se nós conseguíssemos construir um número maior de cases de sucesso no marketing esportivo. Como nós tivemos aí Palmeiras Parmalat, São Paulo LG, agora Palmeiras Crefisa. Esses são alguns cases bem-sucedidos do mercado. Mas, infelizmente, nós
tivemos alguns cases mal sucedidos. Quando o case é mal sucedido, o empresário conta para dezenas, centenas de outros empresários, e aí muitas vezes o esporte, que é uma plataforma fantástica, como a plataforma do entretenimento, da música, o que era para ser a primeira ou segunda opção de investimento, acaba sendo a quinta ou sexta. Então é um mercado com potencial gigante. Nós temos milhares de torcedores apaixonados, mas que precisam ser melhor trabalhados para que ao longo da vida eles gerem receita para os seus respectivos clubes. De uma maneira geral, o que eu percebo é que as empresas que investem no futebol, elas tendem a ser empresas bem-sucedidas no retorno. Ao menos é a impressão que me dá acompanhando o mundo do futebol esses anos todos. Então, a empresa que investe, que coloca a sua marca no futebol, a grande maioria dessas empresas, elas ficam por muitos anos. Eu me lembro, por exemplo, de patrocínios históricos, me lembro da Calunga no Corinthians, me lembro da TAM no São Paulo, me lembro da Energil C no Cruzeiro, me lembro de marcas que ficaram durante muitos e muitos anos estampando a camisa dos clubes, as marcas dos clubes e com retornos muito altos. O que falta para as empresas investirem e apostarem um pouco mais? O patrocínio hoje, ele é muito mais do que visibilidade. Como visibilidade, como brand awareness, o futebol ele entrega números absurdos. Mas o patrocínio hoje, e isso é um negócio mundial, eu não estou falando do Brasil, ele tem que ser um gerador de negócio. Então, o clube ele tem que entender qual é o negócio do contratante. E ao se aprofundar no negócio do contratante, entender quais são os assets que ele tem, que ele pode trazer negócios pro contratante. Porque quando um patrocínio é mais do que mera e simplesmente visibilidade, quando ele gera negócio, a renovação ela acontece organicamente, naturalmente. O que nós não podemos hoje é ficar limitado à visibilidade. Isso os clubes entregam. Mas isso os clubes entregam desde a década de 80. Então, é esse salto que nós precisamos agora fazer para tangibilizar o investimento como um retorno, não só de visibilidade, como um retorno de negócios. Então, por exemplo, nós tivemos recentemente selado o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, que é Betano Flamengo. Então, a entrega que a Betano vai ter por parte do Flamengo ela é gigantesca. Agora, o quanto que isso vai gerar em negócios, só a Betano vai poder dizer daqui a alguns anos. E se gerar, o patrocínio se pagou. Né? Então, o que os clubes precisam entender que se existem 20 contrapartidas ou 30 contrapartidas no contrato, não é simplesmente entregar o que está em contrato. Tem que ir além, tem que entender qual é o negócio do seu parceiro contratante para gerar negócio para o contratante. Então, por exemplo, nesse caso, o Flamengo e Betano, é o Flamengo pensar como é que eu levo o meu torcedor para a plataforma do meu patrocinador e que gere leads e gere negócios para ele. Os clubes hoje conseguem fazer isso? Eles conseguem transformar a visibilidade brutal que eles têm, a paixão que o torcedor tem, em dinheiro para o seu investidor, para o seu anunciante? São poucos os casos, João. Poucos os casos em que clubes conseguem olhar o seu patrocinador como um parceiro de negócios e transformar o patrocínio em negócios, em receita para o... Isso é o que a gente precisa para que algumas empresas que são líderes dos seus respectivos segmentos comecem a olhar o futebol de uma outra forma e voltem para o futebol, porque hoje o futebol ele está dominado pelas casas de aposta. São as casas de aposta que sustentam o futebol e que muitas vezes também não dão espaço para empresas de outros segmentos. Nós já vivemos fases muito diferentes no futebol.
de domínio de um determinado setor. Me lembro, por exemplo, na década passada, podemos dizer que foi a década dos bancos, né? Tínhamos Caixa Econômica, uma série de camisas, Banco BMG, Banco Inter no patrocínio com o São Paulo, o Banrisul lá no sul do Brasil com o Grêmio Inter. Nós tivemos muitos bancos e muitos clubes. Agora estamos vivendo a fase das bets no futebol, né? Sem dúvida. E a fase das bets, ela é uma fase muito rica em relação ao investimento e que qualquer onda passada de banco digital ou qualquer que seja o segmento não faz frente com o que as bets estão colocando hoje no futebol. Então, hoje as bets, elas estão aí na maioria dos clubes, estão nos campeonatos, estão investindo um dinheiro que possibilita o nosso futebol melhorar a qualidade do espetáculo e fazer frente, às vezes, em mercado de transferência. Essa negociação do Flamengo com a Betano, ela foi chocante para o futebol brasileiro pelo tamanho da negociação, pelo tanto de dinheiro na mesa. Isso é uma exceção ou tende a ser uma regra daqui para frente, negociações do tamanho, do peso dessa negociação do Flamengo com a Betano? Essa pergunta é ótima e vale muitos milhões de dólares ou milhões de reais. É difícil dizer. O que é possível dizer é que com esse negócio selado, alguns clubes que tinham contratos gigantescos, os seus respectivos maiores contratos da história, estão convidando os seus contratantes, os seus parceiros, para ao menos tomar um café. Agora, o que desse café vai sair é difícil dizer, porque são contratos que os clubes estão muito satisfeitos com o que foi assinado. Mas, no momento que Flamengo e Betano fecham um contrato gigante, esse passa a ser um benchmark, uma referência para clubes. Puxa, meu contrato ficou o que defasado. Parecia bom começou a parecer ruim. Todo mundo que estava feliz com o tamanho do cheque que recebia, quando viu o tamanho do cheque do Flamengo, falou: opa, meu contrato não é tão bom assim. Foi tipo isso que aconteceu? É importante dizer que esses contratos são os maiores contratos que os grandes clubes do Brasil fizeram. É o maior contrato do Inter, é o maior contrato do Grêmio, é o maior contrato do Botafogo, é o maior contrato do Palmeiras, é o maior contrato do Corinthians, do São Paulo. Então, dizer que os clubes não estão satisfeitos seria uma hipocrisia. Sim, eles estão muito satisfeitos, mas na hora que o Flamengo baliza o mercado para cima, puxa, será os meus 60 milhões já não são mais tão valiosos perto dos 200 e alguma coisa do Flamengo, né? O que vai dizer se esses contratos dos grandes clubes vão se movimentar, vão se mexer para cima, são as cláusulas contratuais do contrato, e se algumas empresas estrangeiras que estavam esperando a regulamentação que entrou em vigor em janeiro desse ano, se elas vão entrar no mercado com apetite de pagar a multa, a cláusula de rescisão e firmar contratos maiores com esses clubes. Senão, o contrato vigente, o contrato tem que ser cumprido. O presidente do Flamengo, ele deu uma entrevista recente, falando inclusive para a Flá TV, ou seja, falando para o seu público, né, para a sua casa, dizendo o seguinte: olha, esqueçam, se depender do Flamengo para mudar a divisão de cota, do Flamengo abrir mão para ter uma liga no Brasil, esqueçam, o Flamengo não vai fazer isso. Ele está certo quando faz isso, porque, como você disse, é a maior camisa do Brasil, é a maior vitrine do Brasil, ou ele está errado quando ele faz isso porque o Flamengo também perderá a longo prazo? O Flamengo, ele precisa, obviamente, pensar nos interesses dele, mas ele tem que entender que ele não joga um campeonato sozinho, ele joga um campeonato com outros clubes. Então, ao mesmo tempo que ele tem que pensar no individual, ele tem que pensar no coletivo.
porque senão cria-se uma discrepância absoluta no futebol brasileiro que gera o desinteresse e não é saudável para o futebol brasileiro. Você acredita na formação da Liga, mesmo com esse tipo de disputa, de questão, de enfrentamento? Ninguém cede para ninguém, ninguém abre muito o seu espaço. A gente não tem aqui no mercado brasileiro um mercado de clubes com donos, né? Temos alguns clubes que já são SAF, que já tem donos, mas temos uma grande parte dos clubes, como você disse no início, com dirigentes que estão ali de maneira amadora, por mandatos, por um determinado tempo e que querem marcar a história no seu tempo, não pensam futebol a longo prazo. Você acredita que mesmo com esse nível de dificuldade, seja possível se pensar numa liga para o futebol brasileiro? Eu acredito que sim, a Liga ela já demorou para acontecer. Mesmo sem a Liga, nós somos o 6º ou 7º campeonato mais poderoso do mundo. Imagina se a gente tivesse uma Liga, imagina se nós tivéssemos os dirigentes falando a mesma língua, os diretores falando a mesma língua, tivessem trabalhando o futebol brasileiro com um planejamento a médio e longo prazo. Nós estaríamos, talvez, entre as 4 maiores ligas do mundo. Você acredita que poderíamos ser uma das 4 maiores do mundo hoje? Sem dúvida, porque ninguém produz. Ancelotti outro dia deu uma entrevista que ninguém produz atletas como o Brasil produz e exporta. Nós produzimos Mickey e Minnie, mas nós exportamos a Mickey e o Minnie para trazer Estão na Euro Disney, né? Estão na Euro Disney. Então, no final das contas, a gente exporta quem produz o espetáculo e o dinheiro fica na Europa e não vem para cá. Então, se nós conseguimos evoluir com um speech unificado de uma liga, de um pensamento a médio e longo prazo, a gente consegue ter um poderio financeiro de, não digo segurar integralmente, mas conseguir retardar a saída dos atletas sem a necessidade de vender atleta para pagar a conta no final do mês, que essa é a realidade da grande maioria dos clubes brasileiros. Nós somos um país continental e com uma população gigantesca, então clubes no Brasil, e aí não estou falando nem do Flamengo, que é a maior torcida do Brasil e a maior torcida do mundo, o Corinthians, que é uma torcida gigantesca, mas quando pegamos forças regionais como Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Inter, Bahia, esses clubes já têm torcidas maiores do que a imensa maioria dos clubes da Europa. São clubes com torcidas do tamanho de populações europeias. Sim, nós temos um país com dimensões continentais, o que torna os campeonatos regionais importante, porque senão muitos clubes desapareceriam. O Brasil é um país peculiar se comparado com, por exemplo, com a Inglaterra, com a Espanha. Então, e nós temos sim no Norte e Nordeste, assim como em outras regiões, mas no Norte e Nordeste são torcedores fanáticos pelos seus times locais e também pelos times cariocas, né? Porque passaram a assistir desde cedo aí os jogos dos times cariocas, assim como, por exemplo, na Ásia, os times ingleses deitam e rolam. A torcida do Manchester United, se não me falha a memória, é maior fora da Inglaterra do que na própria Inglaterra. O Real Madrid hoje é um time do mundo, né? Sim, na década de 70 o futebol inglês era transmitido, continua sendo transmitido para a Ásia, então é um costume que se cria e se passa de pai para filho. E esse, inclusive, é um dos grandes problemas de não termos uma liga no Brasil, porque perdemos muito em negociação com o mercado estrangeiro, não só do dinheiro que não ganhamos de cotas de TV, mas do dinheiro que deixamos de fazer ao ter novos consumidores lá fora. Me lembro quando eu era garoto, toda criança da minha geração, ali no final dos anos 90, todo mundo assistiu o campeonato italiano. Era ali o Silvio Luiz,
o Elias Júnior, Luciano do Vale, era aquela cultura da Band nos domingos pela manhã com o futebol italiano. Um pouquinho depois disso veio a cultura de uma geração que foi criada com o campeonato espanhol. O Brasil não é vendido para lugar nenhum, Fábio. Ninguém consome o futebol brasileiro lá fora, consomem a seleção brasileira, mas não consomem o campeonato brasileiro, né? É o que é muito comum andar na rua, ir a um shopping center e ver crianças e adultos usando camisa de times do exterior. Lá fora você não vê, tirando obviamente eventos como o Super Mundial de Clubes, você não vê estrangeiro andando com camisa de times brasileiros, porque o futebol brasileiro ele nunca foi exportado, né, como produto de mídia. Hoje existe sim uma venda, mas os valores que o futebol brasileiro obtém de receita perto do que obteria é ridículo. Essa é uma das receitas com maior potencial de se fazer se eventualmente a gente tiver uma liga e o futebol brasileiro conseguir ter uma qualidade que se equipare aí às melhores ligas inglesas. Melhores ligas europeias. Em especial a liga inglesa, né, que é talvez hoje o melhor case de padronização. Quando você bate o olho na tela, em 2 minutos você sabe que você está assistindo um jogo da Premier League, né? É impossível aquela padronização do futebol inglês se pensar naquilo hoje em dia no futebol brasileiro. É muito diferente a qualidade do espetáculo. Há 2 finais de semana atrás, no sábado, tive o prazer de assistir 2 jogos, Fulham e Leeds, Brentford e Chelsea no mesmo dia, e é um nível de espetáculo diferente, né? Porque lá você tem um poderio econômico ímpar, que possibilita ter os melhores jogadores do mundo, e a qualidade do espetáculo realmente é muito diferente. Nós estamos evoluindo, sim, mas existe uma diferença muito grande entre a qualidade do espetáculo aqui e a qualidade do espetáculo lá. Quem tem mais culpa disso, os clubes ou a CBF? Eu acho que o futebol brasileiro como um todo é o responsável por a gente ter esse gap grande. Então não diria que é um ou que é outro. Eu diria que o sistema, o ecossistema como um todo, ele não foi profissional a ponto de se desenvolver, de diminuir essa distância. De volta com o CNN Esportes SA, hoje falando de marketing esportivo, recebendo o Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Esportes e Marketing, uma empresa que já movimentou mais de 800 milhões de reais em patrocínios esportivos no Brasil. Fábio, você já trabalhou com algumas das grandes marcas do futebol brasileiro. Quem está fazendo marketing esportivo bem feito no Brasil hoje? Nós temos alguns bons cases, como eu mencionei anteriormente. Hoje no futebol brasileiro, na verdade há pouco tempo atrás, né, a Crefisa fez uma boa parceria aí com o Palmeiras, o que inclusive trouxe comparação com a época da Parmalat, que foi uma época realmente... Anos dourados do Palmeiras. Foi realmente uma parceria muito boa, que trouxe o resultado dentro do campo, fora do campo, para ambos. Nós temos hoje um domínio de casas de aposta, né? Então, quando nós pensamos aí no futebol brasileiro hoje, nos principais patrocínios, o que vem à mente são as casas de aposta. Então, eu vejo um trabalho muito bem feito por parte da Betano, tanto que ela passou a ser a número 1 no mercado. Ela fechou com o Flamengo, até pouco tempo atrás não havia nenhum clube. Ela foi patrocinadora do Atlético Mineiro e do Fluminense, e essas 2 gestões eu acho que foram muito boas, gestões
que elas transcendem a questão da visibilidade. Então é muito importante você ativar o patrocínio. Que eu costumo dizer, né? Se você tem, vamos supor, 10 milhões de reais para investir no patrocínio, você tem que ter pelo menos mais uns 20%, 30% para poder ativar. Então é como se por exemplo, eu tivesse 10 milhões para comprar uma Ferrari, mas se eu não tiver 3, 4 para depois colocar o combustível, a Ferrari não sai da garagem. Então esses dois casos foram dois casos bem sucedidos, porque a empresa ela fez um investimento no patrocínio, mas ela tinha dinheiro para ativar. E ativar é estreitar a relação da marca com o torcedor. Com o ecossistema ali em volta do clube. Né? Com o ecossistema. Porque senão o patrocínio ele não faz verão. Se você não ativar, você ficar no uniforme, simplesmente no uniforme, na placa, legal, visibilidade, mas hoje o patrocínio, e isso vale mundialmente, o patrocínio é muito mais do que a visibilidade. É muito difícil hoje você vender um patrocínio por visibilidade. Você vende o patrocínio por experiência que o patrocínio vai gerar com o torcedor, com o parceiro. E nesses dois casos, foram dois casos muito bem sucedidos, tanto que no caso do Fluminense, eles inclusive fizeram uma despedida do patrocínio, algo realmente que eu nunca havia visto, é inédito. Então, julgo que esses dois casos foram bem sucedidos e agora com o patrocínio com o Flamengo, vamos ver como é que eles vão fazer, mas existem bons casos aí, como por exemplo a LG, quando chegou ao Brasil, era uma empresa coreana desconhecida, totalmente desconhecida do mercado. Então foi investido muito em planejamento de comunicação, de marketing, mas o São Paulo foi a opção que a marca fez. Foi a cara da LG. Foi a cara da LG, e na hora que você entra para uma plataforma do esporte ou uma plataforma da música, são plataformas que tocam o coração, que fazem realmente a diferença quando o patrocínio é bem planejado e bem ativado. O Fábio, falando sobre as bets hoje que dominam o marketing esportivo brasileiro, há quem diga que vivemos uma bolha e que os valores não são sustentáveis a longo prazo. Qual que é a sua opinião como especialista do assunto? Bom, desde 2018, quando foi possível o investimento das casas de aposta, esse investimento ele vem crescendo como uma plataforma de foguete. Então, contratos que saíram de patrocínio master de 2 milhões para 6 milhões, depois para 19 milhões, e hoje está em 36 milhões. Essa é a realidade, esses números são reais de um clube do Nordeste, prefiro não mencionar o nome. Os números eles cresceram absurdamente. Saiu de 2 para 36 milhões em quanto tempo? 2 em 5 anos. De 2 para 36. Um exponencial brutal, né? O 2 não era uma casa de aposta. O 6 já era. E o 36 continua sendo. E o 36 continua sendo uma casa de aposta. Então você não acredita que há uma bolha? Você acredita que são números sustentáveis pelo que entrega o esporte hoje? Eu acredito que a gente chegou no limite. Tá? Mas e Flamengo Betano? Eu acredito que os contratos eles chegaram num limite. Por quê? Porque são raras as exceções dos clubes que vislumbram no parceiro um parceiro de negócio. No momento que os clubes entenderem a força que eles têm de impacto junto ao torcedor, para trazer o torcedor para o negócio do cliente, que pode ser um banco digital, pode ser uma casa de apostas, pode ser uma marca de TV, como você citou. O que for. No dia que os clubes entenderem o poder que eles têm, esses contratos, esses valores são baixos. Por quê? Porque aí você passa a gerar, além da geração orgânica de visibilidade que acontece diariamente, que o futebol proporciona,
e que ocupa 95% dos veículos de comunicação, você passa a ser um gerador de negócio. E aí, como gerador de negócio, você passa a participar, inclusive, do que você está gerando de negócio. Então, eles vão receber mais no contrato, eles vão receber mais no revenue participação share. variável. Exato. Então, esses números vão ficar pequenos. Mas, considerando que são clubes que estão conseguindo entregar melhor as suas ativações, entregam visibilidade, esses números, para mim, a gente chegou num topo. Para poder escalar mais, precisa mudar o modelo de negócio. Precisa mudar a mentalidade. Os clubes precisam se tornar mais profissionais. E a pergunta que fica, então eles precisam se tornar SAFs? Virar SAF também não é sinônimo de competência, né? De competência. As pessoas confundem muito isso, né? Como se empresas privadas não quebrassem no Brasil. Tá cheio de empresa privada aí que quebra. Ou seja, uma SAF pode dar errado. Pode dar errado, como a gente já tem exemplos de SAFs que deram errado. Você está escolhendo o seu parceiro para um casamento de 50 anos, de 100 anos. Essa escolha, ela tem que ser estratégica, ela tem que ser analisada, ela tem que ser muito bem feita, porque uma vez feita, é igual um casamento. Se trocar aliança com uma pessoa que passar a lua de mel não te completa? Se passar a lua de mel, de repente, putz, que legal que tá sendo, mas depois a rotina é cada um para um lado da cama, você não fala a mesma língua, é óbvio que esse casamento, depois de um ano, não existe mais. Ele vai existir no papel, mas não vai existir na... Então, virar SAF não é sinônimo de sucesso. Mas o modelo de SAF é um modelo que me agrada muito. Os clubes têm que se tornar mais profissionais e com estruturas mais profissionais, aí sim eu acredito que os clubes vão começar a olhar o parceiro como um gerador de negócios, uma troca de reciprocidade de geração de negócio. O Fábio, você falou muito durante a entrevista da importância dos clubes aprenderem a ativar, a entregar o seu ativo, o engajamento do seu torcedor. A gente vive de 10 anos para cá uma realidade diferente, que são com as novas arenas no futebol brasileiro. O Atlético com a Arena MRV, o Corinthians com a Neoquímica, o Flamengo e o Fluminense adotaram ali o Maracanã, que hoje tem uma outra estratégia de negócios. O Mineirão virou um estádio mais moderno e também com uma gestão privada. Inter e Grêmio, ou com o estádio novo do Grêmio, ou com o estádio refeito do Inter, o Palmeiras com o Allianz Parque. Os clubes aprenderam a transformar os seus estádios em ativos? Sem dúvida, de 10 anos para cá, o futebol brasileiro mudou muito em relação à entrega do produto, da experiência para o torcedor. Então, hoje é possível, sim, ir a um jogo de futebol e ter uma experiência com a família, com os amigos, confortável, acessível, moderna. Inclusive, nós temos diversos estádios ou arenas que você mencionou, são inclusive melhores do que lá fora, que foram construídas na década de 80, 90 e estão começando a ser retrofitadas, modernizadas. O Fábio queria falar um pouquinho também sobre os atletas se tornando grandes produtos e as bets investindo muito em atletas. A Bet Nacional com o Vinícius Júnior, a 7K com o Hulk, o Ronaldo Fenômeno e o Rivaldo, ex-jogadores de muita visibilidade, garotos propagandas de betings. Os atletas têm aprendido a se tornar produtos, eles têm trabalhado melhor a sua imagem como produtos também? Nós temos um potencial absurdo em relação a atletas, mas são poucos atletas brasileiros que conseguem se vender como um produto. Conseguem falar bem
se posicionar adequadamente, se vestir adequadamente e não se envolver em problemas. Então, a realidade do futebol brasileiro é que existe um salto muito grande, e a grande maioria dos atletas vem de uma condição financeira precária, que muitas vezes ela muda com muitos milhões na conta. E a família, em muitos casos, não está preparada para esse salto. Na questão educacional, na questão de negócios. Então, muitas vezes, o atleta ele passa a ser um ídolo dentro do campo, porém com uma imagem, como um produto praticamente zero. Você citou alguns bons exemplos de atletas que Ronaldo Fenômeno é um fenômeno dentro, né? Foi dentro do campo, né? E é fora do campo, porque é um dos atletas que entendeu o potencial que a imagem dele tem e ele consegue reproduzir isso em receita. Mas essa não é a realidade. Nós temos muitos casos ruins de atletas que se envolveram em apostas ilegais, né? Apostas, que briga em casa, bateu na namorada, agrediu a esposa, bebeu e bateu o carro. E aí o que acaba acontecendo? Os atletas, eles são embaixadores de marca, né? Quando o atleta é um produto. Então a marca, quando ela busca um Hulk para se associar, ela quer os atributos do Hulk, que é de um cara disciplinado, de uma carreira super bem sucedida, um vencedor, tem uma ligação com a torcida do Atlético Mineiro hoje maravilhosa, mas não se restringe a isso. Foi jogador de Copa do Mundo, é um jogador que é um personagem, né? Ídolo da criançada. Ídolo da criançada. Então, a empresa, quando ela busca um embaixador, ela quer a troca de atributos. Ela vê no Hulk atributos que ela quer trocar, que ela quer interagir. Quando um atleta se envolve numa batida de carro que tem óbito, ou ele bate numa mulher, a empresa ela quer se descolar de um atleta como esse. E o atleta, ele é uma pessoa física, né? Ele é um CPF, apesar que muitos têm empresas aí, CNPJ, que cuidam das suas imagens, mas eu estou dizendo, o atleta ele é um ser humano. E o ser humano, ele pode estar num dia ruim, ele pode ter uma fala polêmica, infeliz, ou tirada às vezes de contexto que pode gerar. Então, na dúvida, a empresa ela vai fechar com um embaixador de marca, um atleta que ela sinta tangibilidade, que ela sinta confiança, que é o caso do Ronaldo, que é o caso do Rivaldo, que é o caso do Hulk. Mas são poucos atletas. Então você vê as marcas fazendo as opções por apresentador de televisão. Então ela vai no Luciano Huck, ela vai no Marcos Mion, ela vai na dupla sertaneja, ela vai em carreiras sólidas que não estão envolvidas em polêmica. Porque na hora que a imagem do embaixador que ela escolheu para trocar atributos, ela está na página policial, isso causa um impacto para a empresa. E a construção da imagem, ela é feita tijolo a tijolo. E às vezes demora um século para você construir. Mas a destruição, com os veículos de comunicação, com a tecnologia que a gente tem, ela pode ser feita em 2 segundos, em 1 segundo. Fábio, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Conversei com o Fábio Wolff, diretor e sócio da Wolff Esportes e Marketing, sobre marketing esportivo e sobre essa longa estrada que ainda temos para seguir no futebol e no esporte brasileiro. Obrigado pela sua audiência. O CNN Esportes S.A. teve o oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Muito obrigado e até o próximo CNN Esportes S.A.